Lucas Evangelista foi o escolhido do Abel para substituir o Andreas Pereira para esse jogo contra o Cerro. E para quem acompanhou a análise que eu fiz um dia antes, eu tinha feito uma lista com 5 possíveis substitutos para o Andreas Pereira, e o Evangelista eu colocava como pior, né? O que não fazia o menor sentido. Porque para mim, ele faria a função do Andreas Pereira, né? Que é justamente essa função nesse 3-1-4-2 do Palmeiras ofensivo, que muitas vezes o Abel inclusive tá matando o jogo do Andrés quando ele traz o Alan para dentro e o Andrés faz ultrapassagem. Isso aconteceu muito na ida, isso aconteceu muito no final de semana. O Andrés, ele tá sumindo dos jogos do Palmeiras porque ele não tá mais jogando aqui atrás, ele tá tendo que fazer ultrapassagem por causa do Alan fazendo isso aqui. Então, na minha cabeça, quando eu falei que para mim não fazia sentido o Abel escalar o Evangelista, era justamente por isso. Porque você tira o Andrés, que já não funciona nessa função, para botar o Evangelista, que talvez não vá funcionar também, e ainda é canhoto, é pior que o Andrés. O Andrés ainda tem a perna direita para cruzar. Então, para mim, não fazia sentido o Abel colocar o Evangelista. Eu falei aqui que era a quinta melhor opção, dentre todas. Coloquei na frente dele o Emiliano, o Felipe Anderson, até o Kelvin, o Maurício, e o quinto era o Evangelista. E não tenho problema nenhum em dizer que eu estava errado, que minha análise foi errada. O Abel estava certo em colocar o Evangelista, o errado estava eu. E aqui eu lhes explico o porquê. Como vocês já viram na análise do o Cerro, ele colocou o Domingues aqui, que era um lateral direito no jogo de ida, né? Você tinha o Fabrício Domingues na lateral direita e o Bobadilha aqui. Ele tirou o Bobadilha, colocou o Ramires, que é um lateral direito, colocou o Fabrício Domingues como uma dobra de lateral direito para forçar esse jogo aqui, ó, no Barbosa e no Piquerez. Dobrar lateral direito para cima dos nossos jogadores pela esquerda. E aí o Alizeda, que foi esse cara que substituiu o Cecílio Domingues, ele vinha jogar nessa função aqui, ó, só esperando para fazer isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E se você olha para a forma como o Palmeiras joga, fazia muito sentido essa formação dos caras. Você ia ter o Verratti aqui para cruzar a bola, então se tivesse Fabrício Domingues e Ramires ganhando o duelo, eles iam cruzar a bola pro Verratti. E se eles não conseguissem ganhar aqui o duelo, mas principalmente trouxessem o Barbosa pra cá, ó, e o Piquerez pra cá, eles teriam esse corredor aqui pro Aliceda atacar. Essa era a ideia do Cerro pro jogo de ontem. E aí, o que o Abel fez? Quando ele coloca o Evangelista na função do Andrés, ele poderia até inverter o Evangelista com o Marlon, mas ainda... Ih, caralho, tirei o campinho. Mas ainda daria meio que na mesma, né? Nesse 3-1-4-2 do Palmeiras, isso na hora da perda de bola, né? Porque defensivamente, obviamente, o Palmeiras marca no 4-4-2. Mas o Abel fez um ajuste que pra mim foi certeiro ao colocar o Evangelista aqui, ó. Colocou o Evangelista pra fazer individual no Aliceda, o Marlon ficou aqui e o Arias jogou de 10. Então o Palmeiras não teve um volante aqui e 2 meias igual ele tem. Pelo contrário, ele fez uma dupla mesmo de volantes e o Arias jogou de 10. E aí o Evangelista era o responsável por essa marcação individual do Aliceda. Justamente para quando eles fizessem essa movimentação, o Aliceda não conseguir fazer isso aqui, ó, porque ele ia tentar ultrapassar, usar essa janela aqui para atacar e o Evangelista tava por aqui, ó. Então, a escalação do Evangelista pra mim não fazia sentido porque eu achava que ele ia fazer outra função. Mas é a questão do Abel saber mais de futebol do que eu, né? Eu tava errado e o Abel certo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O Abel estava certo. Geralmente eu critico muito as escolhas do Abel, mas ele estava certo, pô. E aí a gente vê, ó, por exemplo, nesse lance que eu até separei pra análise do Barbosa. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Análise do Barbosa, eu trouxe esse lance aqui, a gente vai pegar um ponto do Evangelista também. Olha como eles fazem exatamente isso que eu falei, ó. E Piquerez e Barbosa marcando os dois laterais direito, tá? E olha como tem esse espaço, ó. O Evangelista tá aqui no Aliceda. Ele não vai deixar o Aliceda se criar ali. Ele não vai deixar o Aliceda se criar ali. O fato do Evangelista existir aqui nesse ecossistema como um volante ao lado do Marlon Freitas, e aqui a gente pode perceber que ele de fato jogou como um volante ao lado do Marlon Freitas, tá? Ele não foi aquele volante na função do Andrés, ó. Volante ao lado do Marlon. Mas ele fazendo aqui, ó, marcação individual no Aliceda. E isso tirou a principal estratégia do Cerro no jogo. A gente até viu esse lance. Aqui já... ele permanece até o final com o cara, né? E no final das contas, ó, o fato dele estar ali, ele não toca na bola,
mas ele não dá espaço para o Alceida jogar. Os caras indo para cima do Barbosa e do Piquerez, o jogador vai para a linha de fundo, ó, teve a troca lá dos laterais, o Evangelista segurando dele, pum, Palmeiras retoma a bola, porque a marcação do Barbosa e o Piquerez foi excelente, já falei disso na análise do Barbosa. Mas aí a gente volta, porque eu vi muita gente falando que o Evangelista se escondeu do jogo, marcou fofo, não sei o que. E aí eu separei uma quantidade de lances do Evangelista, cara. Olha, vamos lá, primeiro lance, retomada, ó, o Evangelista tá aqui, ó, já saindo no jogador do Cerro, Cerro em contra-ataque, olha essa retomada do Evangelista, toma, retomada. Isso aí seria um contra-ataque muito perigoso do Cerro. Retomada do Evangelista. Outra jogada aqui, ó. Evangelista correndo pra trás. Ao lado do Marlon, como eu falei. Ao lado do Marlon. Outro desarme foda. A galera falou que ele não desarmou, que ele marcou fofo. Cara, que percepção foi essa? Outro desarme foda do Evangelista. Ó, saída de bola dos caras. O Palmeiras tentando marcar alto. Aqui dá pra ver o que eu falei, ó. Aqui dá pra ver bem o que eu falei, ó. O Arias jogou de 10. Pra quem pede o Arias de 10, ó, o Arias de 10. Ao lado do Flaco e do Roque aqui, como pontas. O Arias tava jogando de 10, centralizado. E aí os caras vão tentar sair jogando. Olha isso aqui, ó. Esse é o lance que eu vi muita gente resumir. E isso acontece muito, tá? Isso acontece muito, tá? A pessoa não percebe todo o jogo e percebe um lance que incomoda. E acha que esse lance resume o jogo. Aqui a galera achou que o Evangelista fez um péssimo jogo por causa desse lance. E aí vamos lá. Vou analisar com calma esse lance. Ele sobe uma pressão bacana, então já tem um acerto dele. Ele vai retomar essa bola e ele faz algo que eu gosto no Evangelista. Ele joga de primeira. Se ele domina essa bola, traz pra perna esquerda e tenta tocar, ele perde um tempo. Coisa que o Flaco perde muito esse tempo, cara. Coisa que muitas vezes os nossos meio-campistas perdem esse tempo. Ele tentou jogar de primeira com a perna ruim. Que era o que tinha que ser feito. E aqui eu vi muita gente falando também que ele erra o passe porque ele toca em cima do cara, ó. Vamos reparar, ó. O jogador do Cerro aqui, ó. O jogador do Cerro aqui, ele tá indo nessa direção. O cara dá a vida, e aí aqui a gente precisa dar méritos, né? Calma aí, deixa eu voltar. A gente precisa dar méritos também, tá, ó. O jogador do Cerro, ele tinha duas escolhas aqui. Ou ele ia pra cima do Evangelista aqui, ou ele ia tentar cortar a linha de passe. O jogador do Cerro acertou. O jogador... É difícil às vezes a gente dar mérito pro adversário, tá? O jogador do Cerro percebeu que ele ia conectar de primeira e estica a perna. Ele corta a linha de passe. É mérito do jogador do Cerro. Porque se você olhar o passe, e ele erra mesmo. De fato ele erra, mas olha isso aqui, ó. Ele tenta jogar rápido e o passe tava no ponto certo, cara. Ao invés de tocar no Roque, como muita gente imaginou que deveria ser assim, ó. Se ele toca aqui no Roque, o Roque já tava atacando o espaço, pô. A bola ia sair nas costas do Roque. Então o Evangelista, ele faz certo. Ele toca no ponto futuro do Vitor Roque. Talvez o passe poderia ser um pouquinho mais assim, mais assado, beleza. Mas ele tenta no ponto futuro do Vitor Roque, pra pegar a passada do Vitor Roque. Vitor Roque já ia dominar essa bola em direção ao gol. Só que o jogador do Cerro, ele vai muito bem, mano, e corta a linha de passe. E aí eu vi que muita gente criticou esse lance, e assim, dava pra ter feito algo um pouquinho melhor? Talvez dava. Mas não é assim, falaram como se ele tivesse feito a maior burrice do universo. Não, pô, ele fez certo, a tomada de decisão tá certa, ele acelerou, não perdeu tempo, ia colocar o passe no lugar certo, deu errado. Então, dá pra dizer que ele errou, mas ele teve uma ótima intenção, ele fez a ação que deveria ser feita e acabou que deu errado. Paciência, não foi essa tragédia toda. A gente vê, ó, outro lance de disputa, ele ganha essa bola no alto, ó. Outro lance, ó, cobertura, ó, o Piquerez já saindo pra caçar o dele. O Evangelista tá com o dele aqui, ó, toma, rouba a bola, sobra com o Cerro. O que o Evangelista faz num segundo lance? Ele vai lá e desarma de novo. Vocês já contaram a quantidade de desarme do Evangelista? Sai jogando uma boa e sofre a falta. Quer mais? Saída de contra-ataque. Evangelista puxando contra-ataque. Ele não segura demais a bola. A gente sempre critica isso sobre o Flaco Lopes. Olha o que o Evangelista faz. Acelerou, colocou no ponto futuro o Vitor Roque em velocidade. O Vitor Roque é desarmado porque o Vitor Roque jogou mal. Lance do gol do Palmeiras. O Arias toca pra dentro. O Evangelista domina. Na entrada da área, um monte de gente na frente. Ele coloca no cantinho. O cara tira. O cara tira, eu nem coloquei aqui.
Mas no escanteio desse lance, sai o gol do Palmeiras. Tá? No escanteio desse lance, sai o gol do Palmeiras. Seguimos aqui com os lances do Evangelista, ó. Aqui é um lance que não vai para as estatísticas. O que ele faz? Ele cobre o jogador e ele não vai desarmar, ele não vai interceptar. Ele só protege. Ele protege pro Piquerez. Então, não conta como uma ação defensiva nas estatísticas, porque ele não chega a interceptar. Mas ele bloqueia o cara, pô. É uma ação defensiva, uma ação inteligente. Melhor do que ele interceptar, ele protege pro Piquerez, ó. Ele ganha do corpo do cara. Ó, protegeu, Piquerez saiu jogando, contra-ataque do Palmeiras. Certo? Falei muito do jogo de primeira, ó. Ó, ele já olha. Isso aí eu gosto de um volante que faz isso, tá? O Andrés faz muito bem isso também. Antes da bola chegar, olha como ele já tá mapeando o espaço. Ele tá mapeando pra soltar essa bola no contra-ataque. E ele tá soltando rápido essa bola em todos os lances. Nesse caso, não tinha opção. Ele saiu jogando curto, já se apresentou. Eu gosto muito do volante que toca e se apresenta. Toca de primeira de novo, ó. Segundo toque de primeira. E vai pra área, irmão. Box to box. Aí o Flaco faz essa merda. Ó, retomada do Aras. Evangelista contra 2 jogadores do Cerro, ó, porque vão fechar 2 nele. Ó, boa ação, ganhou o lateral. Cruzamento, o Carlos Miguel soca mal. Ó, Evangelista contra 2 no cangote dele. Ele ganha o duelo dele por cima também. E o Palmeiras sai em contra-ataque. Ó, e aí eu falei de muitos lances que ele tocou de primeira. Tocou, assim, muito rápido. Nesse caso, ó, não tem opção para ele tocar de primeira. E é isso que eu gosto também no volante. O volante que, quando é para tocar de primeira, ele toca de primeira. Quando não tem opção, não é afobado e não se livra da bola. Não tem opção para tocar de primeira. O que ele faz? Temporiza, dribla, sai jogando, limpa, inverte o polo. Perfeito. Ação perfeita do Evangelista. Aqui é a mesma coisa. Não tem opção para tocar rápido? Relaxa, calma. Cuida da bola, pô, não tenha medo. Dribla o cara e inverte o polo. É isso que um meio-campista tem que fazer, pô. E aí volta os lances. Então, pra quem falou que o Evangelista não foi bem ontem, cara, ele foi um dos melhores em campo, assim, disparado, cara. Disparado, cara. A quantidade de desarmes do Evangelista é papo de maluco. O dinamismo que ele deu pro meio-campo do Palmeiras é papo de maluco, pô. Eu acho que o Evangelista, depois da lesão do ano passado, ele não chegou a ter uma boa sequência igual ele teve lá no ano passado. Mas assim, o jogo dele ontem foi masterclass de meio campista. E eu vi que teve uma galera que gostou do jogo do Evangelista, né? Que foi bem. E teve uma galera criticando ele. Não sei porquê, cara. Não sei, por causa daquele lance, né, na verdade. Aquele lance que ele poderia ter conectado no Vitor Roque, ele até faz a escolha certa, mas erra um pouquinho ali. E a galera tirou isso pra ser como se fosse o resumo do jogo do Evangelista. E a gente tem muito esse erro, né, na análise de futebol. A gente resume o jogador por causa de um lance. A gente pega 90 minutos do cara em campo e só lembra de um lance dele. E acha que esse lance resume todo o jogo do cara. A partida do Evangelista é masterclass de segundo volante, cara. Masterclass. Desarmou, marcou individual, fechou espaços, acelerou quando tinha que acelerar, temporizou quando tinha que temporizar, tocou e se apresentou, foi parar na área, fez o box to box. Que isso, cara? Vamos olhar com mais atenção para esses detalhes aí que a gente tem muito a ganhar com o Evangelista em boa fase no elenco do Palmeiras, cara. Ele, não sei se ele vai ser titular, não acho que deva ser. O titular é o Marlon e é o Andrés, mas ele é um ótimo reserva, pô. Ele pegou uma bucha que é substituir o Andrés e foi um dos melhores em campo. Às vezes a gente valoriza demais o elenco do Flamengo e esquece que no nosso elenco a gente tem bons jogadores, cara. Bons jogadores no nosso elenco que podem ser muito úteis em contextos diferentes. E ontem foi o caso do Evangelista. Fez um jogo gigantesco, tá? Gigantesco. E é isso, quero muito saber a opinião de vocês. Você curtiu esse vídeo? Então deixa o like, deixa o hype, não custa nada. Mas deixa um comentário também, porque eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. E eu separei alguns produtinhos aqui no Mercado Livre. Entra por ele e compra alguma coisa
que você vai ajudar o canal do Rico Covil. Você não vai gastar nada a mais e você vai estar destinando uma parte da compra que você fizer pro canal do Rico Covil. Então dá essa força aí, pô. Se você precisar comprar alguma coisa aí, uma geladeira, um videogame, qualquer coisa, você entra aqui pelo produtinho que eu separei e aí você faz a sua pesquisa pelo aplicativo, que vai contar uma comissão aqui pra nós, tá bom? Então, ó, tá passando outros vídeos aí, deixa o seu like, seu hype, tamo junto, é nóis!